Existe uma frase que eu escuto muito aqui no consultório e que provavelmente você já ouviu também, que é a seguinte: o meu problema é que eu tenho um metabolismo lento. Porque olhando assim ao redor, parece que algumas pessoas realmente comem de tudo e continuam magras, né? Enquanto outras, elas ganham peso com muito mais facilidade. Então é normal, é natural que a gente chegue nesse tipo de questionamento, né? O metabolismo lento realmente existe? E é essa pergunta que nesse vídeo eu quero responder, e sem nenhum tipo de simplificação, tá? Porque realmente não é uma resposta tão simples, ela não é simplesmente sim ou não. A gente precisa compreender algumas outras coisas aqui, então me acompanha aqui nesse vídeo. Antes de responder se o metabolismo é lento, a gente precisa entender do que a gente está falando. O gasto energético diário, então, ele é composto principalmente por 4 elementos: o metabolismo basal, a atividade física do indivíduo, o efeito térmico dos alimentos que esse indivíduo ingere e a atividade espontânea do dia, que é o NEAT. Você pode imaginar o metabolismo como um orçamento energético do organismo. Existem despesas fixas, existem despesas variáveis, e existem aqueles pequenos gastos que acontecem sem que você perceba. É a soma de tudo isso que determina quanto seu corpo consome de energia. Existem pessoas cujo gasto energético é naturalmente menor? Sim. Na maioria das vezes, a diferença entre indivíduos não ocorre porque alguém possui um metabolismo quebrado. Ele costuma estar relacionado a fatores como a quantidade de massa muscular daquele indivíduo, o tamanho corporal, a idade que ele tem, o sexo, o nível de atividade espontânea que ele tem e também a genética. Além disso, algumas doenças podem sim reduzir o metabolismo, como o hipotireoidismo, por exemplo. Felizmente, essas condições representam aí uma parcela pequena aí das causas que vêm aí a dificultar o emagrecimento. Existe um componente do gasto energético que costuma ser muito subestimado, que é o NEAT. Há estudos que falam que diferenças de NEAT entre pessoas podem representar centenas de calorias por dia, né, entre esses indivíduos. Então, sem perceber, algumas pessoas simplesmente se movimentam muito mais, é claro. E isso produz um impacto importante no balanço energético ao longo de meses. A gente está falando um período um pouco mais estendido, claro. Essa percepção pode surgir por uma combinação de fatores: perda de massa muscular, redução de atividade física, adaptação após emagrecimento, uma pior qualidade do sono, envelhecimento, aumento do componente sedentário. Ou seja, na maior parte das vezes o metabolismo não deixou de funcionar. O contexto metabólico da pessoa é que acabou mudando. Talvez a pergunta correta nunca tenha sido: eu tenho metabolismo lento? Talvez a pergunta seja a seguinte: quais fatores estão reduzindo o meu gasto energético hoje? Ou nesse período em que a gente está avaliando. Quando nós entendemos isso, a gente deixa de também procurar um culpado único, né, para essa questão do metabolismo lento, entre aspas. E a gente passa a investigar outras coisas que são muito relevantes, como a composição corporal, a rotina que a pessoa tem, a qualidade do sono e a quantidade do sono também, a alimentação, atividade física, doenças que essa pessoa possa ter que estão associadas, o comportamento que ela tem, enfim. Na medicina, quase nunca existe uma única explicação. Existe um conjunto de fatores, sim, que precisam ser compreendidos melhor antes de serem tratados. Então, da próxima vez que alguém disser que tem um metabolismo lento, talvez a resposta não seja concordar, nem discordar também. Talvez seja fazer uma pergunta melhor: o que está tornando esse metabolismo menos eficiente? Se você quer entender como o metabolismo realmente funciona, sem mitos, sem enrolação, de um jeito fácil de entender, me acompanha aqui no canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem você conhece e acha que precisa ouvir esse conteúdo. Até o próximo vídeo.